Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante dentro da gramática inglesa, que é o tema da reported speech. Esse tema basicamente seria o quê? Reported speech seria discurso relatado ou alguma coisa parecida, né? Reported sendo relatado, speech sendo discurso. Mas eu sei, sabendo que é errado, mas eu também costumo pensar o reported como algo a ver com repórter, até porque a palavra é um pouco parecida, né? Porque eu imagino o seguinte: um repórter entrevistando alguém, essa pessoa respondendo para o repórter e o repórter devolvendo a resposta então para o público. A gente pode pensar quase uma espécie de uma conversa, né? A gente pode pensar uma atividade, por exemplo. Eu posso chamar alguém de vocês aí da turma, trazer aqui para frente duas pessoas e aí a gente pode ter uma conversa, enquanto uma terceira turma pode relatar isso para a turma, né? Então vamos pensar primeiramente em português, para ficar mais fácil, né? Depois a gente pensa essas questões no inglês, né? Mas, por exemplo, imagine uma conversa de duas pessoas. Eu estou sozinho, mas eu farei os dois papéis então, né? Vamos lá. Conversa simples. Olá, tudo bem? Tudo bem, e com você? Eu estou muito bem. Então, o que você vai fazer hoje? Bom, hoje eu pretendo ir a um restaurante. Eu vou tomar um suco e comer um filé com batatas. Caso tivesse uma terceira pessoa ali que tivesse que relatar essa conversa com alguém, ela diria, né? Ele irá ao restaurante e irá comer, então, filé com batatas. Ou seja, ele vai estar transformando a frase de primeira pessoa em terceira pessoa, né? E ele vai justamente repetir o que eu disse, mas como ele vai estar falando com outra pessoa, não sou mais eu não posso usar os pronomes possessivos mais, né? Então, ele vai nesse sentido, então, relatar isso para uma outra pessoa. Normalmente, dentro do inglês, isso é usado para aquelas pessoas que não falam inglês. Imagine três pessoas, né, que conversem em inglês, ou duas pessoas que conversem em inglês e uma terceira pessoa que não converse, mas ele quer participar da conversa, ou por algum motivo ele precisa saber, né, de algo que está rolando ali, né? Então ele vai perguntar, né, vai ter uma conversa ali. Oh, well, I am going to restaurant and I eat meat with potatoes. Oh, yeah, sure. Segunda pessoa. Oh, yeah, sure. Thanks, of course. E essa pessoa, então, viraria para a pessoa em português e diria: olha, ele vai ao restaurante e ele vai comer filé com batatas, né? Então, para fazer essa espécie desse meio de campo. E, ao contrário também, obviamente, né? Então, duas pessoas conversando em português e uma terceira que não entende inglês, né? Então, você vai fazer o quê? Eu iria ao restaurante comer o filé com as batatas. Aí você pode dizer para outra pessoa, então: he will go to restaurant and he will eat meat with potatoes. Ou seja, ele está dizendo que ele vai, enfim, mudando da primeira pessoa para a terceira pessoa, né? E seria a ideia, então, geral, obviamente, né, turma? É mais ou menos isso. Espero que a partir daqui a gente possa, então, passar para o próximo nível, né? E o que é o próximo nível nesse sentido? É a gente compreender um pouco, né, em que situações são usadas, né? Eu já disse uma, mas ela pode, por exemplo, enfim, deixa eu voltar, né? Não vou perder 4 minutos de vídeo, né? Mas ela pode ser usada principalmente nessas situações, né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter diversos verbos nesse sentido, né? E quais são esses verbos? No nosso guia de estudos daqui, né, que nós estamos trabalhando aqui, classe, aparecem diversos verbos, como o argue, ask, assert, assume e por aí vai, né? Justamente porque eles são os que servem para a gente poder, então, trabalhar, porque he will say, he believes, né? Não são todos os verbos necessariamente que a gente vai poder usar, né, nesse sentido.
Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, né, que há algumas mudanças, né, quando a gente for tratar então do reported speech, né, nós temos algumas pequenas mudanças que a gente pode fazer em relação aos tempos verbais. Por quê? Porque eu estou dizendo, eu vou ao restaurante, né? A pessoa vai poder dizer, he will go to the restaurant. Ou seja, estamos usando o verbo no futuro. Mas ao mesmo tempo eu também posso compreender isso pensando assim, olha só, I am going to restaurant, eu vou ao restaurante. E no momento de relatar, como eu já disse, né, isso já passou, então, do presente já está no passado, né? Então, he is saying, no caso ele pode usar o he is saying, ele está dizendo, então, he said, aí você sai do presente e vai para o passado, he said that he will go to restaurant, né? Ou seja, a gente acaba transformando então o que é presente, né, o que é presente em passado, né? E aí, obviamente, aqui nós temos outros exemplos que a gente pode ver na tabela 1, né? Abram o livro na tabela 1. Aqui então a gente está pensando aqui, né? I studied English, né? A gente vai passar para o passado. He said that he studied English, né? Ao mesmo tempo, quando nós usamos o verbo to be, né? Se a gente usa, por exemplo, I am studying. She said that she was studying, ou seja, está também indo para o passado. Quando a gente pensa o presente perfeito, I have studied English, né? Relatando, né? He said they had studied English. Então a gente vai trabalhando esses verbos normalmente, né? O verbo, então, o presente contínuo se torna o passado contínuo, né? De uma maneira como a gente conhece das conjugações verbais entre presente e passado, né? Mas, por exemplo, e aí como nós já vimos em alguns casos, o presente perfeito, I have studied, se torna então, he said that they had studied, ou seja, vai virar o passado perfeito, né? Da mesma maneira, o verbo to be vai também se transformar no passado perfeito. E outros termos, como will, que é o futuro, né? No passado pode se tornar would, ou I will, por exemplo, I will study English. Nesse caso, he said that he would study English, que ele poderia ter estudado o inglês, que ele poderia estudar e não que ele irá estudar, né? E por fim, né, usando am, are e is going to, no caso, que são essas três conjugações, vai virar was and were, going to. I am going to study, estou indo estudar, né? E aí no passado, he said he was going to study. Ele está dizendo, né, ele disse que ele estudou inglês. A ideia, de uma maneira geral, do related speech é um pouco essa, sempre nessa função da gente fazer uma espécie de intermediação. A pessoa que vai relatar vai intermediar provavelmente uma conversa entre duas pessoas, entre ela e uma pessoa para uma terceira pessoa. Tá certo, turma? Espero que vocês tenham entendido. Os próximos exercícios vão ajudar a gente a melhorar esse ponto, tá bom? Ok, um abraço a vocês.